Amaldiçoa a Deus ou abençoe a Deus? O que é que a mulher de Jó falou? Eu tenho recebido muitas perguntas voltadas para o livro de Jó e essa é a que mais eu recebo. Afinal de contas, a mulher de Jó, no momento da dificuldade, do sofrimento daquele homem adoentado com tantas dificuldades, o que ela disse? Abençoa a teu Deus ou amaldiçoa o teu Deus, abençoar, amaldiçoar. O que é que está no hebraico, Saião? O que tem no original? O hebraico diz alguma coisa mesmo? Tem alguma coisa lá que a gente pode explicar direitinho? Pois é, esse é o canal do Saião, não perca essa boa explicação. Aqui tem teologia, história, cultura, arqueologia, Bíblia e teologia e língua original, uma boa explicação. Pessoal, vamos lá. Não há tanto mistério assim no livro de Jó. O que acontece? Acontece que no livro de Jó nós temos essa passagem, eu vou ler para vocês aqui, veja aí a Bíblia de Jó, claro, você vai ver uma Bíblia pequena, o Jó do jeito que estava, não tinha ter uma Bíblia muito grande para ler, né? Você vê que a coisa está difícil, o cabelo está difícil de acertar aqui, né? O que é que nós lemos lá? Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Afinal de contas, o que diz o hebraico? Pois é, quando nós lemos esse texto no original hebraico, aparece um verbo que é o verbo barar. E barar, se você for pegar um léxico, um dicionário de hebraico, qualquer ferramenta linguística vai estar claramente dizendo lá que barar significa abençoar. Então a pergunta é por que a maior parte das versões traduzem como amaldiçoar em vez de abençoar, se o sentido da palavra originalmente é abençoar. E aí é que nós precisamos entender como é importante um estudo não inicial, não limitado das línguas bíblicas para compreender o que de fato o texto está querendo dizer. Então, quando você pega um vocábulo bíblico, um vocábulo no hebraico, no aramaico, no grego, e você pesquisa uma ferramenta linguística de fato, de boa capacidade, com informação adequada, essa ferramenta vai nos mostrar com bastante clareza que uma palavra tem diversos usos, até porque você sabe, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, ela tem mais de 40 autores, são 66 livros de épocas diferentes, então o mesmo termo, dependendo do contexto, é usado com sentido diferente. E aí a gente então começa a pensar, mas espera aí, será que ela poderia ter dito abençoa a Deus e morre? Olha, poderia, sabe o que poderia significar isso? Se fosse abençoar, que não é o sentido do original, a mulher poderia estar dizendo alguma coisa do tipo, olha Jó, já que você está tão adoentado, passou por todas essas situações tão complicadas e difíceis, então sabe de uma coisa? Abençoa a Deus, ou seja, faz a sua última oração, a sua última brachá, faz o seu último momento de despedida, né? E depois você morre, porque do jeito que a coisa deu ruim para o seu lado, não há mais o que fazer. Sabe, é mais ou menos como se fosse assim, ó, botou o paletó e pronto. Esse é o momento final, não há mais o que fazer no seu caso. Só que quando você analisa um texto bíblico, é importante você olhar tudo que está acontecendo em volta. Então preste atenção. Quando nós lemos o livro de Jó, nós lemos capítulo 2, versículo 9, mas no capítulo 1, versículo de número 5, o que é que nós vamos encontrar aqui no texto? O sofrimento de Jó era tão grande que imagina os cachorros latindo ali em volta por causa da sua dor. Lembra do Lázaro que os cachorros iam lamber as feridas? Então, meu amigo, olha, o negócio aqui está tudo preparado aí para marcar esse sofrimento. Então, Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim, terminando um período de banquete, Jó mandava chamar, né, os seus filhos e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Atenção, tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Tá vendo? Quando ele diz eles tenham pecado e amaldiçoado a Deus, o verbo lá é o verbo barar. Agora preste atenção, será que
Jó estaria dizendo assim, ó, quem sabe os meus filhos pecaram e abençoaram a Deus? Ou estavam bendizendo a Deus? É claro que isso não faz o mínimo sentido. No mesmo capítulo 1, mais adiante, no verso de número 11, quando nós temos ali Satanás naquela confrontação, tentando dizer para Deus que Jó não vai ser uma pessoa grata e que ele vai reagir contra Deus, o texto diz o seguinte, que a proposta de Satanás é a que aparece, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te, atenção, amaldiçoará na tua face. Ou seja, Saião, como é que é aí? Aí o verbo também é o verbo barar. Então, imagina se eu vou dizer, então Satanás disse, com certeza, ó Deus, Jó vai te abençoar diante da tua face. Você percebe que isso não faz o mínimo sentido. A mesma coisa aparece no capítulo 2, verso 5, quando o texto nos diz, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, é o verbo barar de novo. Tá vendo? Quando você analisa um texto, você precisa entender, né, qual é a origem desse texto, quem é o seu autor, para quem isso é mandado, em que situação, em que contexto, qual é a natureza literária desse texto e especialmente o contexto. Então veja bem, o verbo barar no capítulo 1 e 2 de Jó aparece 4 vezes. E nas 4 vezes a gente não tem condições jamais de entender que esse verbo possa ser traduzido por abençoar. Quando você começa a ler o capítulo 3 do livro de Jó, aí sim você vai ter um pouco mais para frente, ali no começo do capítulo 3, o uso do verbo amaldiçoar, mas lá é o verbo kilel. Esse sim é amaldiçoar, literalmente, um verbo no pia que aparece lá e que tem esse sentido. Agora a pergunta é, mas eu entendi. Quer dizer que aqui é curioso que o verbo que literalmente é abençoar foi colocado como amaldiçoar. E por que o verbo foi usado no seu sentido oposto? Bom, isso é um artifício literário utilizado para dar força à expressão que aparece lá. Veja, a gente faz isso em português, né? Vamos supor que você está conversando com alguém que é de cabeça dura e que diz, olha, eu vou lá em tal lugar às 11 da noite para encontrar com uma pessoa, que eu preciso falar com meu amigo. E você diz, olha, mas 11 horas da noite naquele lugar é perigoso, você vai lá? Fala, eu não estou nem aí, eu vou, acho que não tem nada a ver. Você fala, então vai para você ver. Quer dizer, esse vai é uma maneira de dizer para a pessoa, você é louco de ir? Percebe? Então você tem esses usos da linguagem. Agora, há uma razão especial que os estudiosos, comentaristas, que são estudiosos aprofundados do livro de Jó, apresentam aqui que parece fazer sentido. Os antigos hebreus, inclusive copiando os textos sagrados, os antigos autores da Bíblia, eles tinham tal respeito e consideração e atitude de honra para com Deus, que às vezes eles tinham uma atitude assim de ver uma certa situação e tomar um cuidado especial de lidar com isso. Por exemplo, em 18 ocorrências na Bíblia hebraica aparece uma coisa chamada tikkun e soferim. Quando o escriba diz, olha, aqui no texto está assim, mas eu acho que deveria ser assim. Por exemplo, né, quando diz o texto lá em Gênesis que o Senhor permaneceu diante de Abraão, o copista, né, ele colocou ali uma soreta do lado, olha, eu acho que devia ser o Abraão permaneceu diante do Senhor, né, pela importância e, claro, grandiosidade de Deus, então eles faziam essas observações com todo esse sentido de honra e de respeito profundo. Então, o que os estudiosos explicam é o seguinte, é que em vez de escrever diretamente a frase amaldiçoar a Deus, né, que seria pesado demais colocar o verbo amaldiçoar do lado de Deus, com medo assim, um receio de uma atitude blasfema, eles então criaram esse artifício literário, trocando a palavra para barar com o sentido literal de abençoar, que na verdade tinha um sentido oposto, que é exatamente a ideia de amaldiçoar. Tanto é que no capítulo 3, quando Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, por causa de toda a situação que ele está enfrentando, ali
o verbo Hillel, que deveria ser o verbo comum, é utilizado. Portanto, fica muito claro que quando o texto de Jó, capítulo 2, verso 9, traz a narrativa ali poética e bonita de aquilo que acontece trabalhando essa tragédia com um sentido de explicação sobre como lidar com a vida debaixo da relação com Deus e com o sagrado, ali nós vamos encontrar a mulher dizendo a frase que significa amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, você deve dizer as suas palavras de uma maneira que mostre plenamente o seu desconforto com toda a sua palavra de reclamação, de rejeição que está acontecendo, porque estou vendo que não sobrou nada que possa ser benéfico para você. Então fique sempre sintonizado aqui no canal do Saião quando você recebe uma boa explicação para entender mais sobre Bíblia, teologia, línguas originais da Bíblia e assuntos ligados à história, cultura e arqueologia, boa informação. E aqui então encerramos a nossa explicação sobre a mulher de Jó e o que ela disse no capítulo 2, verso 9. Inscreva-se no canal do Saião, aperte o sininho e encaminhe para os seus amigos e seja você também um parceiro do seu amigo Saião.